Graça e paz, queridos irmãos. Bom dia a todos vocês. Bom dia a vocês que nos visitam também. Você que retorna nos visitando também, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor agora, continuar com o mesmo espírito de adoração e abrir a palavra do Senhor no Salmo 119. Temos caminhado sobre essas porções do Salmo 119 e eu quero pedir que você então abra a partir do versículo 33. Versículo 33 até o versículo 40. Nós vamos ler hoje a letra Re do alfabeto hebraico, assim como esse acróstico que o Salmo é construído, dividido, organizado nessas porções a cada 8 versículos, começando então todos eles com a letra ou uma letra do alfabeto hebraico, seguindo exatamente a ordem para nos ajudar o povo de Deus a memorizar. Nós temos expressado aqui algumas verdades sobre o Salmo, alguns contextos, e eu quero hoje ir diretamente após a leitura, após orarmos, diretamente ao texto, aquilo que, algumas palavras, os sentidos daquilo que temos já trabalhado sobre todo o Salmo, as figuras de linguagem que se usa, a maneira poética que ele é construído. Eu quero que você se esforce então a lembrar, para que a gente possa ser mais direto ao ponto. Vamos ler, após a leitura da palavra de Deus, eu quero orar com você mais uma vez. Versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Orarmos também pelo Felipe, pela Larissa, os irmãos que já não moram aqui, mas precisamos ainda estender, eles ainda fazem parte do nosso rol, né, da nossa família. Vamos orar por eles também durante toda essa semana, não se esqueça disso, toda essa semana que se inicia hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, nos curvamos diante do Senhor, pedindo Tua graça para o entendimento da Tua palavra. Somos necessitados, Pai, da intervenção do Teu Espírito, assim como temos lido em todo esse salmo, como somos totalmente dependentes da Tua iluminação, da Tua condução, para nos dar o entendimento correto da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos aqui, por Tua graça e misericórdia. Estenda Sua mão também sobre o Felipe, Larissa, distantes que estão agora de nós, mas em nome de Jesus, clamamos que o Senhor, que está perto de todos nós, possa os assistir também e conduzir a vida deles, o coração, nos Teus caminhos, nos Teus preceitos, e dê a eles, Pai, fidelidade e cada vez mais conhecimento do Senhor, aonde o Senhor os levar. Em nome e por amor de Jesus,
te clamamos de igual forma por nossas vidas. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto desse salmo começa nos lembrando ou fazendo um pedido ao Senhor que nos lembra o quanto nós precisamos que o Senhor mesmo nos ensine. Isso tem sido reiteradas vezes afirmado aqui, porque o texto do Salmo de fato nos afirma isso. Mas eu queria que você percebesse que ele diz: ensina-me, Senhor, os teus caminhos, ou o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. A ideia literal na língua hebraica seria: guardarei o fim. Ensina-me, Senhor, os teus decretos e guardarei o fim. Qual seria então uma ideia mais precisa sobre o Senhor ensinando a cada um de nós os seus decretos? Observe, não a referência aqui não é apenas a uma vontade, como se a vontade de Deus fosse como a nossa vontade, de que nós desejamos muitas vezes algumas coisas e necessariamente não vamos tê-las. O nosso desejo, a nossa vontade não é garantia de que nós vamos sequer realizar alguma coisa. Às vezes nós queremos, por exemplo, nos levantar do sofá e necessariamente não é isso que fazemos. A gente até quer levantar, mas naquele feriado longo do carnaval, que você está lá sentado no seu sofá e você queria mudar o canal, mas o controle não está do seu lado, a sua vontade até era mudar o canal, mas às vezes você não resiste a simplesmente querer ficar no sofá. As nossas vontades são assim. Embora precisemos de vontade para que alguma coisa seja movida em nós, às vezes essa nossa vontade não é garantia de que nós vamos nos mover em alguma direção. Quando a palavra de Deus trata sobre a vontade de Deus, ela se refere a decreto. Aquilo que Deus quer é o que acontece. Aquilo que Deus quer é a realidade que se estabelece. Deus não é como a gente que tem crise quanto às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. Ele é perfeito em seu ser, santo de forma eterna. Logo, a vontade de Deus é decreto, é a realidade que existe, é a realidade que acontece. Nada escapa à vontade de Deus, nada escapa aos decretos de Deus. Então o salmista diz: Senhor, ensina-me os teus decretos. E a ideia então do seguirei até o fim é esta segurança de que, se o Senhor me ensinar os seus decretos, nada mudará o fato de que eu irei até o fim, dentro da vontade de Deus, porque Ele é que está me ensinando. Tornando isso aqui um tema, nós poderíamos nos lembrar aqui de um tema que é muito caro, que é muito precioso à Igreja Reformada e ao próprio período da Reforma, que é a perseverança dos santos. Quando o Senhor escolhe, quando o Senhor chama, quando o Senhor resgata para si, nós temos a simples realidade e constatação: tudo irá cooperar para que cheguemos até o fim. É assim como o apóstolo Paulo fala, por exemplo, aos Filipenses, de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É assim que a palavra de Deus nos fala. Meu texto sumiu aqui da minha frente, deixa eu abri-lo de volta. É assim que a palavra de Deus nos fala em todas as vezes, em todos os momentos em que trata sobre o caminho dos justos, o caminho daqueles que foram justificados em Cristo Jesus, o caminho daqueles que o Senhor alcançou pelo seu sangue. A nossa salvação, o caminho que temos com o Senhor, não é um caminho que pode se perder. Perdão.
não é um caminho que pode ficar perdido, ou você não se perderá pelo caminho. E o Senhor Jesus também nos lembra de que aquele que o Pai o deu, ele de maneira nenhuma lançará fora. Então observe, a ideia que o salmista diz é exatamente: Senhor, ensina-me o teu caminho e guardarei o fim. Ensina-me os teus decretos e eu simplesmente estarei seguro caminhando sobre ele. Veja como a nossa confissão de fé, por exemplo, nos fala sobre esse mesmo assunto no capítulo 17. Os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza hão de perseverar nesse estado até o fim, e eternamente serão salvos. Quando o Senhor realiza uma obra no coração, a obra dele não pode jamais ficar inacabada. Deus não é como o homem que começa algo sem planejar, que começa algo e deixa pelo final, e deixa pelo meio do caminho. Deus não é como o homem que começa uma obra e as intempéries, as contingências da vida vão fazendo com que a gente desista muitas vezes daquilo que nós mesmos começamos. A obra que Deus começou em seu coração e meu coração, a obra que Deus começa no coração de um ser humano, não é obra do ser humano, não é obra sua, não é obra minha, é obra de Deus. E nisso está a nossa segurança, nisso está a perseverança dos santos. Não está firmada ou fiada em si mesmo, em sua própria capacidade, mas está firmado na obra, na capacidade, no poder e naquele que é totalmente reto, puro e santo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Versículo 34, observe. Ele diz: dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Mas agora ele introduz uma outra verdade, que é: guardarei de todo o coração, a cumprirei. Veja, é importante ressaltar aqui, porque quando tratamos de uma teologia reformada, de uma teologia bíblica, quanto à perseverança dos santos, quanto à segurança que nós temos da nossa salvação, porque essa obra começou, e foi Deus que começou ela em nosso coração, não é uma obra nossa. É importante ressaltar aqui que a piedade bíblica, ela tem a sua ênfase fundamental no coração, não na mente. A piedade bíblica, a piedade reformada, a vida que nós lemos na palavra de Deus, de que eu e você somos chamados a viver, essa relação com Deus é uma relação que se estabelece no coração, no âmago do nosso ser, não uma relação dissociada ou dicotomizada, como se pudéssemos estabelecer uma relação com Deus apenas com essa perspectiva da realidade de que nós dividimos muitas vezes as coisas e com o entendimento, com o intelecto, a gente compreende as coisas e então está tudo resolvido. Eu creio na coisa correta, então está tudo resolvido. Eu acredito na sã doutrina, está tudo de acordo com o que a palavra de Deus ensina, então está tudo resolvido. Veja, dá-me o entendimento e guardarei a tua lei. Como? Eu guardo a lei do Senhor primeiro com o entendimento, sim. Eu preciso compreender. O culto ao Senhor é um culto lógico, tem razão, tem lógica, tem racionalidade, sim tem. Porque a palavra de Deus, ela não faz a separação daquilo que é o nosso entendimento com aquilo que é o nosso coração. A palavra de Deus diz que com o nosso coração podemos compreender as verdades do Senhor. Então, ela não dissocia como a psicologia moderna,
A teologia liberal, muitas vezes, faz com que a gente trabalhe a mente e trabalhe o coração como se fossem coisas separadas. Mas a palavra do Senhor diz: dá-me o entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Observe, o entendimento não é algo dissociado do coração, mas é com o coração que eu posso cumprir a lei do Senhor. Se o Senhor então me abre os olhos, se o Senhor começa essa obra em nosso coração, é com o coração envolvido com a lei, com a palavra do Senhor, é o coração envolvido com a vida de Deus, que faz com que então a gente possa realmente compreender, viver, experimentar, e o que os teólogos reformados tanto chamavam na primeira fase da reforma, que seria uma relação com Deus, ou uma sã doutrina que prega uma vida cristã experimental. A vida com Deus é uma vida a ser experimentada, não apenas crida, não apenas absorvida com o entendimento ou com o intelecto, mas uma experiência com a sã doutrina, com a santa palavra de Deus, que faz com que a mente e o coração trabalhem juntos, ou, melhor dizendo, a mente e o coração ganhem de novo a sua unidade original, assim como Deus nos criou. A psicologia moderna separou as experiências que temos, as emoções que temos, daquilo que a mente em si pode produzir de maneira completamente solta, de maneira completamente independente. Mas a palavra de Deus, então, nos unifica de novo, nos traz de volta a sermos uma unidade perfeita. Só pela palavra de Deus é que nós podemos viver de novo essa experiência. Ter de novo a experiência de, com todo o nosso ser, podermos nos encontrar, desfrutar, louvar e amar ao Senhor. Versículo 35, a palavra então diz: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela eu me comprazo, nela eu tenho o meu prazer. Observe, é exatamente essa realidade de um coração que começa a desfrutar, a conhecer, a amar os mandamentos. Então nela nós começamos a ter o nosso prazer. Romanos capítulo 8, versículo 6, diz que, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida e paz. Pois o pendor da carne é inimizade contra Deus. Aquilo que a nossa carne tanto nos chama é sempre contrário ao Senhor, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E então o apóstolo Paulo diz: vós, porém, vocês, no entanto, não estão na carne, mas estão no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Querido e querida, quando o nosso coração não encontra prazer na palavra de Deus, é preciso questionar a fé que você tem e onde é que ela está colocada. Porque muitas vezes é possível que o povo de Deus, envolvido em toda a aliança que o Senhor tem com o seu povo, ainda assim, individualmente, o seu coração ainda não tenha sido alvo da obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Às vezes escutamos por aí de que pessoas têm um relacionamento com Cristo, que Cristo tem um propósito especial na vida da pessoa, mas ouvimos de que a leitura da palavra não é algo que seja uma coisa que a pessoa consiga fazer, consiga ter, consiga desenvolver em sua vida. Quando a palavra de Deus, ela não é aquilo que aquece o seu coração, que traz vida ao seu coração e que o seu coração se compraz,
é preciso questionar onde é que está de fato a sua fé. Como a palavra de Deus diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A nossa confissão nos diz então da nossa liberdade de consciência, ou da liberdade cristã, que a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, consiste em que esses crentes são libertos do delito do pecado, libertos da ira da condenação de Deus, libertos da maldição da lei moral. A lei não nos condena mais, e sim em serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado e da maldição, das aflições que esse mundo imprime sobre nós e o pecado imprime sobre nós, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Como também de terem livre acesso a Deus e lhe prestarem obediência, não movidos por um medo servil, não movidos por um medo de um castigo divino, mas movidos de um amor filial, conduzido pelo Espírito voluntário. É isso que a pregação bíblica precisa nos chamar. Nós temos uma segurança de que a obra que ele começou, ela se concluirá. Nós temos a segurança de que aqueles que estão em Cristo não vão ser lançados mais no inferno, estão livres da condenação, mas nós temos a firme afirmação e segurança de que essa obra que o Senhor começou em nós é uma obra que nos conduz a um livre acesso a Deus e a uma obediência movida por um amor filial. A graça soberana, a misericórdia de Deus não é um atestado ou um chamado a uma liberdade que faz da nossa vida o que a gente bem quer, mas sim uma liberdade à obediência voluntária. Nós vivemos agora dentro do aprisco do nosso pastor. Nós não saímos do aprisco quando bem queremos, nós somos conduzidos por ele. Versículo 36, então, o salmista diz: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não há cobiça. Versículo 37, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Observe, depois dessas verdades faladas, agora ele diz: então, Senhor, preciso que o Senhor desvie os meus olhos daquilo que eu tanto cobiço. Desvie os meus olhos daquilo que é a natureza do meu próprio coração. Desvia o meu coração, né? Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não aquilo que é a natureza dele. A nossa natureza, ela é inclinada exatamente àquilo que é contrário a Deus. Senhor, em nome de Jesus, inclina o meu coração aos teus testemunhos, porque o meu coração é de lá, de onde procedem todas as cobiças, tudo que é danoso, todo adultério, toda prostituição, toda lascívia, tudo isso procede do meu coração. Observa, querido, a honestidade que existe na oração do salmista e que muitas vezes nos falta quando nos chegamos ao Senhor para sermos honestamente cruéis muitas vezes no relato que fazemos de nós mesmos. Porque a nossa natureza, quando começamos a descrever aquilo que realmente somos, ela também nos leva a olhar para isso e dizer assim: não, mas não é tanto assim. Você não é tão ruim assim. Pode ter certeza, querido, que seria mais ou menos como aquela figurinha do WhatsApp. Se te faz feliz, então faça. Assinado Satanás.
Lembre, Jesus diz a Satanás que ele não cogita das coisas de Deus. Ele cogita das coisas de quem? Das coisas de onde? Do inferno? Não. Aquilo que Satanás cogita são das coisas dos homens. Olha só. Ele não vai ficar lembrando a você, tentando você com coisas que aos seus olhos já serão ruins. Mas ele sempre nos tentará para que possamos nos afastar de Deus com coisas que aos nossos olhos nos parecem ser muito boas. Então observe, inclina meu coração ao testemunho, não a cobiça, desvia-me da vaidade. Observe os desejos que nós tanto queremos e a vaidade que temos em nós mesmos. A vaidade de ter as coisas, de construir coisas, de parecermos de tal forma, ou de aparecermos de tal forma. Charles Spurgeon resume esse versículo dizendo: faça-me cobiçoso por santidade. É o sentido desse texto. Senhor, que a tua santidade e a santidade em minha vida seja a minha maior cobiça. Que seja o que eu mais deseje. Mas o salmista diz: agora vivifica-me no caminho. Eu preciso que o Senhor, no meio de toda essa luta, vivifique-me no caminho. Eu e você precisamos constantemente do renovo do Espírito Santo de Deus, nos fortalecendo, porque muitas vezes nós vamos baixando as nossas guardas, porque nós acreditamos que a vida cristã que temos que viver é uma vida muito longa. O caminho é longo, o sol é quente, nós começamos a ficar enfadados, começamos a ficar cansados, e o que a nossa carne logo começa a clamar é por uma folga, é por uma trégua. É o que as pessoas fazem, por exemplo, no carnaval. Sabe, aquele momento que você observa que a cidade parou e disse assim: agora a gente vai aloprar, agora pode tudo, agora a gente vai extravasar. E você olha e as pessoas estão fazendo exatamente isso. Acredite, querido, eu e você vivemos muitos carnavais durante os anos de nossa vida. Muitos dias que a sua carne diz exatamente isso para você. Você precisa dar aquela extravasada hoje. Você está muito sobrecarregado. Caminhar em santidade é duro demais. Você está precisando de uma folga. A gente pensa em folga de marido, de mulher, de filho, de igreja, de culto de domingo. A gente pensa em folga até mesmo das nossas rotinas e das nossas disciplinas espirituais. Eu estou orando já há 2 meses, todo dia eu estou orando. Hoje eu não vou orar não. Eu estou lendo a Bíblia todo dia, já faz meses. Hoje eu quero me dar uma folga, eu não quero ler a Bíblia hoje. A vida que busca a santidade é uma vida que precisa desse constante clamor: Senhor, vivifica-me no teu caminho. Vivifica-me no teu caminho, porque constantemente a minha carne clama para que eu largue mão de tudo isso, para que eu largue mão desse esforço, para que eu largue mão dessa disciplina. Versículo 38, então, ele diz: confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Eu acho isso aqui maravilhoso, porque como crentes, muitas vezes nós acreditamos, sem base bíblica, de que as promessas de Deus, elas são específicas para mim. Deus me fez uma promessa. Não é assim? Aí você começa a andar em uma determinada direção, porque você ouviu, ou alguém que teve a coragem, a ousadia de dizer que estava falando por boca de Deus,
ou o seu próprio coração, que resolveu se apegar a alguma coisa e disse assim: Deus está me fazendo uma promessa, é por aqui que eu vou. Muitos deixam de caminhar com o Senhor por causa de falsas promessas, promessas que o Senhor não fez. Observe, o salmista clama pela vida dele, ele clama pela vaidade que é dele, ele clama pela cobiça que é dele, para que o Senhor desvie de tudo isso. Mas em seguida ele diz: confirma ao teu servo, é individualmente isso aqui, a promessa que o Senhor faz ao quê? Aos que te temem. Não é específico para mim, é todo aquele. Bem-aventurado é o homem que anda pelo caminho do Senhor. Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E embora a gente cante aqui no tempo verbal diferente de como o texto diz, o Salmo 1, ele diz que o homem bem-aventurado, ele é como árvore plantada. Observe, não há algo a ficar procurando no futuro, quanto a olhar para alguém e saber que é bem-aventurado. Ele é como árvore plantada. Observa-se na vida do crente, aquele que teme ao Senhor, que ele é sim, com a folhagem frondosa, ele não murcha, ele é constante no caminho do Senhor. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de água, no seu tempo ele dá fruto, a coisa acontece na vida dele. Isso é o bem-aventurado. Esse é o tempo que o Salmo usa. E quando ele fala sobre as coisas que ele faz, observe, é no presente, aí o texto diz assim: essas coisas serão bem-sucedidas. Você olha para a vida dele e diz assim: isso aí vai dar certo. A mão do Senhor está sobre a vida dele. Você entende? Não é um chamado assim: olha, faz assim, que se você fizer isso, então vai acontecer assim na sua vida. A promessa do Senhor para os que o temem é de uma vida assim. A vida começa a ser cheia, começa a ser viçosa, vistosa. Esse é o caminho bem-aventurado. O Senhor Jesus fala de bem-aventuranças. A palavra do Senhor está repleta de promessas para os que andam em fidelidade à sua palavra, para os que temem ao Senhor, para os que amam ao Senhor. E ponto. Deus não vai lá fazer uma promessa: Valtão, eu esse ano vou te fazer isso. Se ele falar, né? Mas agora eu não estou falando em nome dele, não. Isso aqui é só uma figura. A gente se apega a coisas assim e se esquece que as promessas bíblicas, elas são para o povo que teme a Ele. Eu quero caminhar então para os 2 últimos versículos, querido, para que a gente, com muito temor e tremor, se achegue à mesa do Senhor. Então ele diz assim: afasta de mim o opróbrio, a vergonha que temo, porque os teus juízos são bons. Aqui há uma relação com o contexto, seria essa lei do Senhor, que eu preciso me inclinar, esse coração que eu tenho, que eu clamo para que o Senhor me livre dele, me desvie da cobiça, da vaidade, e agora eu também clamo a Deus que me livre do medo que eu tenho da vergonha, porque os juízos de Deus são bons. A primeira possibilidade seria, quando o meu coração cede às minhas cobiças, aos meus desejos, quando o meu coração cede às vaidades que ele mesmo tem, Senhor, ainda que isso aconteça, livra-me do medo que eu tenho, daquilo que me acontecerá, vindo da tua própria mão, porque eu creio, Senhor, que ainda que o Senhor me venha com juízo, eu sei que os teus juízos são bons. Veja, irmão, é fato
que os nossos pés são de barro, é fato que nós vamos tropeçar, mas eu e você, firmados e fiados nessa confiança de que os santos serão perseverantes até o fim, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, pela soberania de Deus, não pode gerar em nosso coração o medo, quando nós caímos em pecado, daquilo que Deus fará em nossa vida, se eu e você simplesmente reconhecemos o nosso pecado diante daqueles que temem ao Senhor. O raciocínio segue, então, dizendo: eu sou assim, por isso, Pai, me livra da cobiça, me livra da vaidade, mas também me livra dos meus medos. Mas não um medo qualquer, os medos que eu tenho dos meus próprios pecados serem revelados. Porque ele conclui então dizendo: porque os teus juízos são bons. A palavra de Deus, querido, nos garante que o Senhor só repreende aquele que Ele ama. Sabe o que isso nos ensina? É que a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, é um lugar onde você não pode ter medo de revelar os seus pecados, porque os juízos de Deus são bons. Deus só repreende a quem Ele ama. No corpo de Cristo não há lugar para falsidade, para máscaras, porque isso está te desviando do Senhor. E desviando-se do Senhor, você se desvia também, se afasta também daqueles que te cercam. João diz que nós devemos buscar essa verdade, confiar em sermos verdadeiros, para que a nossa comunhão seja completa. O fato é que quando eu e você começamos a viver com máscaras, revelando aquilo que a gente quer que as pessoas enxerguem de nós, nós começamos a ter pessoas que se relacionam com uma figura criada, não com você mesmo. Em outras palavras, as pessoas vão ficando distantes de você, porque a pessoa com que elas se relacionam não é você mesmo, é uma pessoa que você criou. Resultado disso, você vai ficar só. E você só descobre isso quando deita a cabeça no travesseiro. Lá está só você e o seu Deus, que conhece a pessoa original, não a pessoa criada e imaginada por você. Eu quero chamar você, querido, a lembrar disso. Que eu e você somos chamados a suspirar pelos preceitos do Senhor e a clamar: vivifica-me por tua justiça. É quando essas dualidades, essas muitas pessoas que muitas vezes nós criamos, elas vão se apagando e só sobra você. Vivifica-me por tua justiça. É o que é reto, é o que é puro, é o que é original, é o desejo e os decretos de Deus para todo aquele que teme ao Senhor. 4 coisas, então, para que a gente possa trazer aqui como verdades, de maneira que você possa pensar em todos esses 8 versículos e na lição deles. A segurança que temos no Senhor e na salvação nos estimula ao esforço e à disciplina. A certeza da salvação não é um estímulo à negligência, mas é um estímulo ao esforço e à disciplina. Segundo lugar, esse esforço e disciplina é que podem nos conduzir ao prazer da lei do Senhor. E veja,
A nossa geração, a nossa época, desconhece essa relação. O prazer que se descobre com o esforço e disciplina é algo que a nossa época desconhece completamente. Nós deixamos o esforço e a disciplina por muito pouco. A coisa que começa a nos dar um certo trabalho, nós abrimos mão muito rapidamente. Nós vemos isso em crianças que muitas vezes, ainda que queiram participar de algum esporte, elas não continuam porque aquilo exige delas esforço, disciplina. Muitas vezes, os adultos que querem entrar em alguma área, muitas vezes, não entram em alguma área de trabalho porque aquilo vai exigir ainda mais esforço, mais disciplina. E nós vamos perdendo exatamente o grande prazer que aprender alguma coisa nos traz, com base e a partir do esforço e da disciplina. Se eu e você temos a segurança em Cristo, querido, que Ele não nos abandonará, não nos descartará, aprendamos então a nos esforçar, a imprimir mais disciplina na nossa vida, para alcançarmos os objetivos e os alvos de andarmos em fidelidade, em retidão, em conformidade com a lei do Senhor. E isso gerará em nosso coração um profundo prazer, um deleite na lei do Senhor, porque os decretos de Deus vão nos ensinando, a vontade de Deus, o Espírito de Deus vai nos ensinando cada vez mais, e à medida que aprendemos alguma coisa, passamos a desfrutar dela com muito mais prazer, porque adquirimos habilidade. Adoro o exemplo, por exemplo, de um vôlei. Sabe, aquele esporte que se 6 pessoas de cada lado não não tiverem a habilidade mínima necessária, você não consegue encontrar um pouco de prazer sequer em participar de uma partida de vôlei, porque a bola simplesmente não para no ar, ela cai o tempo inteiro. Ou quando você é ali adolescente e vai jogar 7 cortes, e não consegue chegar em 4, aí faz assim, não vamos 7 não, vamos tentar 5 cortes, para ver se tem um com prazer a brincadeira. Se não houver um mínimo de habilidade, nunca encontramos prazer. Como me recordo de umas quartas-feiras atrás, eu levei um irmãozinho para jogar um futebol. Se a bola fez uma curva inesperada, e para ele conseguir fazer a curva, parecia que ele estava jogando futebol de sabão, assim, quase patinando. As dificuldades que nós encontramos quando o nosso próprio corpo vai perdendo a habilidade de algo, faz com que o primeiro impacto seja assim: dá para mim não. Persevere, irmão. Disciplina e esforço. A relação com a palavra de Deus, para que eu e você andemos em fidelidade ao Senhor, é assim. Ele nos fez, nós somos constituídos dessa forma. O seu cérebro vai liberar hormônios de prazer quando você sentir que conseguiu superar. Quando você tiver aquela sensação de conseguiu resistir àquela tentação. Por que o Senhor fez isso no seu cérebro? Para que você encontre exatamente o prazer na lei do Senhor. Mas é preciso disciplina, é preciso esforço. Terceiro lugar, as promessas de Deus são dadas ao corpo dos crentes na terra, aos que temem ao Senhor. Sim, querido, você encontrará prazer, deleite, quando você simplesmente fizer o caminho que o Senhor nos chama a fazer. Ou você acha que quando Ele te chamou para a santidade dEle, Ele achou que você era santo?
Quando o Senhor te chamou para a santidade dele, Ele deu o Filho dele para te substituir. O salmista diz: o Senhor sabe que nós somos pó. Mas é possível encontrar prazer na lei de Deus quando eu e você confiamos e temos essa segurança em Cristo Jesus. Ele não nos descartará. Se Ele nos redimiu quando nós éramos seus inimigos, quanto mais agora, pelo sangue do seu Filho, Ele nos restituirá cada dia mais o caminho que eu e você temos com Ele. Mas o Senhor nos livra também, querido, dos nossos desejos. Só Ele pode te livrar dos teus desejos carnais, das vontades que ainda residem em você e que são contrárias à lei do Senhor. Só o Senhor pode te livrar das tuas vaidades. Você não é forte o suficiente para isso, mas você precisa reconhecer as vaidades que existem em seu coração. Porque muitos de nós sofremos por não querer aceitar essa triste realidade. É a realidade que eu e você estamos. E o Senhor pode nos livrar disso. Mas Ele também nos livra. O salmista diz, o salmista clama dos nossos medos. O medo de ser confrontado, o medo de ser pego no erro. O Senhor pode nos livrar disso, para que eu e você tenhamos vida mais plena em Cristo Jesus. Quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Feche os seus olhos, querido. E agora que vamos nos chegar à mesa do Senhor, eu chamo a você a sondar e examinar o seu coração, sondar, examinar a sua vida, a conferir os pecados que têm assediado você e a confessar ao Senhor, clamando por perdão, clamando para que o Senhor te restaure a alma, restaure sua relação com Ele, restaure sua vida com o próprio corpo de Cristo, o povo de Deus. Clame ao Senhor para que você possa participar do pão e do vinho.